Fala aí, meu amigo, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. E eu fico feliz que você está na fé, que você está buscando pela sua salvação, pela sua vida e uma vida de qualidade aqui na Terra. E existe uma grande diferença entre estar na igreja e estar no reino, entre estar ouvindo a palavra e praticando a palavra. Existe uma grande diferença, de você estar orando e ser um homem de oração, uma mulher de oração. Porque tem muita gente que ora e não adianta nada. Não adianta nada. É mera religiosidade. É só para ela se sentir bem. Ela continua orando. Por quê? Com Deus não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Deus se importa com o que nós fazemos, desde que nós sabemos quem nós somos e quem Ele é. É isso que é importante. O importante é o ser, não o fazer. E as pessoas estão muito presas no fazer para Deus, no fazer a obra de Deus, no estar somente na igreja, o estar somente orando, jejuando, fazendo os atos religiosos que qualquer religioso faz. Por exemplo, qualquer religião tem os seus hábitos, de orar, de meditar, de fazer sacrifícios. Tá? Qualquer religião tem esses hábitos. E não é diferente do cristianismo, não é diferente daqueles que seguem a Cristo. Também tem aqueles que simplesmente fazem, mas não são. E como que nós sabemos que nós somos ou simplesmente fazemos? Pelo fruto. Se você vê fruto na sua vida, então você está sendo para Deus. Se você não está vendo fruto, nem resposta, então simplesmente você está fazendo. Você não está sendo sincero com você mesmo, nem muito menos com Deus. Eu vou dar aqui dicas para que você venha entrar no reino de Deus. Aliás, para que o reino de Deus chegue até vós, chegue até você. Está escrito que é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, ele é chegado a nós individualmente. Por exemplo, o reino de Deus, ele chegou até mim. Ele veio até mim. Não foi Igreja Universal, não foi Bispo Macedo, não foi os pastores que me ajudou, não é o grupo, não é o que eu faço, mas é quem eu sou e quem eu me tornei e quem eu quero ser para Deus mediante a palavra. Porque a palavra, ela é clara. E tem uma palavra que diz que enquanto Davi não confessou seus erros, seus pecados, os ossos dele se corroía. Se corroía. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então tem muitos que infelizmente vivem no pecado, estão vivendo no pecado, disfarçando esse pecado, porque oram, porque vão à igreja, porque fazem a obra de Deus, evangelizam, mas vivem no pecado. Assim como Judas. Judas, ele estava ao lado de Jesus, mas ele vivia no pecado. Vivia com seu egoísmo, vivia com a sua prepotência, vivia com a sua ganância, vivia, querendo benefícios para si. Estava do lado de Jesus. Ele tinha uma responsabilidade. Ele era o tesoureiro de Jesus. Entende? Ele era o tesoureiro. Ele cuidava do dinheiro, das ofertas. E a própria palavra de Deus diz que ele enfiava a mão. Ele roubava das ofertas para o seu benefício próprio. Então, ele até fazia. Ele até era útil
para a obra de Deus. Mas ele não era do reino, não estava no reino, não servia o reino e não tinha o reino dentro dele. Resumindo, ele não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha propósito, ele não tinha nada. Era oco por dentro. Aliás, só tinha malícia, maldade no coração que ele permitia. E Jesus jamais condenou ele, nunca condenou, nunca... Jesus já sabia, mesmo sabendo, Jesus mesmo sabendo que ele era um ladrão, né? Mesmo sabendo que ele roubava, mesmo sabendo de tudo, Jesus deu a oportunidade para que ele viesse se arrepender e reconhecer. A única coisa que Jesus queria era que ele confessasse quem realmente ele era e falasse quem realmente ele desejaria ser. E tenho certeza que a história dele seria outra. Mas nós temos o livre-arbítrio. Judas teve o livre-arbítrio dele. A última chance foi na ceia, aonde ele teve para se arrepender e não se arrependeu. Até o ponto dele mesmo tirar a própria vida. E vê se não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Jesus tem dado a oportunidade da pessoa não somente ser da igreja, não somente estar como obreiro, não somente estar como evangelista, como jovem, em um grupo, não somente estar como pastor, como bispo, mas Jesus tem dado a chance dela se arrepender. Porque ela está fazendo a obra de Deus e Jesus está lá. Assim como Jesus estava com Judas, Jesus está conosco. Jesus está com você. A única diferença é que ele não vai me obrigar e nem obrigar a você fazer nada que você não queira fazer. Entende? Jesus não ia obrigar Judas a se arrepender. Tinha que ser uma decisão dele. Porque a mesma palavra que ele ouvia, os outros apóstolos também ouviam. Porém, a escolha e a decisão de Judas foi diferente. Então, uma dica para você ser do reino de Deus e ter paz abra a mão do pecado. Abra a mão daquilo que é errado. E não tem como você me dizer, eu não sei o que é errado. Sabe sim. Sabe porque o meu filho tem 10 anos de idade. E mesmo quando ele tinha 5, ele já sabia. Ele já sabia quando ele fazia algo de errado. Algo que ele nunca tinha feito. Olha só. Algo que ele nunca tinha feito. Mas depois que ele fez, ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que aquilo não era bom. Ele não sabia o porquê, mas ele sabia que aquilo não era bom. Então eu, como pai, eu ia lá, repreendia com amor e ensinava a ele a não fazer de novo, né? E como fazer certo. Mas ele já sabia que estava errado. Ele tinha que reconhecer. Entende? Então as pessoas sabem quando erram, o problema é que não reconhecem. Então, primeira dica, confesse seus pecados, seus erros, suas falhas. Não é para Deus não, tá? É para alguém. É para alguém. Peça conselhos para alguém. Peça conselhos e confesse a quem realmente te ama, a quem já venceu pelo que você está passando. Já sofreu pelo que você está sofrendo. Preste atenção ao Espírito Santo para que ele vai te indicar quem ele vai usar para te ajudar. Então confesse para essa pessoa, porque assim como Jesus teve misericórdia em inúmeras passagens da Bíblia, dizendo vai e não peques mais, é a mesma palavra que você vai ouvir. Talvez você tenha sido usado para falar isso e você não ouve. Quantas são as pessoas que servem a Deus? Deus usa elas assim, ó. Vai e não peques mais. Ela prega, ela é usada para abençoar o próximo, mas ela mesma nega a bênção, porque ela vive na prática do pecado. Então, confesse e abra a mão do pecado, tá bom? Para você estar no reino de Deus. Depois, pessoal, viva na verdade. Viva na verdade dentro da sua realidade. O problema é que as pessoas querem seguir Jesus
viver na verdade, na realidade do outro. Ah, mas se fulano conseguiu, eu também vou. Vai sim, mas não na hora, não no tempo, não do modo e não do jeito que aquela pessoa conseguiu. Entende? Então tem muita gente, se fulano fez, eu vou fazer, se fulano conseguiu, eu vou conseguir. Tudo que fulano faz e conseguiu, você também pode. Mas não é do jeito dele, não. É do jeito de Deus para você. Então, você tem que seguir a verdade na sua realidade, segundo a sua fé. Quantas pessoas eu vejo cair e vi sair do reino de Deus porque elas não quiseram descer do topo que ela estava. Ela não quis se humilhar diante de Deus. Ela não quis ir para o deserto, né? Ela não aceitou perder. Por quê? Porque o fulano fez e ela também quer fazer a qualquer custo. Ela quer mostrar o que ela pode fazer e não quem realmente ela é. Então não é vergonha você reconhecer a sua realidade. Não é vergonha você reconhecer que tem coisas que dá para você e tem coisas que não dá. Não é vergonha, pô. Então, quantas foram as vezes que eu tive que dizer não para o fazer para que eu pudesse ser e viver a minha realidade? Quantas foram as vezes que eu fui humilhado, que eu fui desprezado, que eu fui motivo de chacota, que eu fui, enfim, inferiorizado? Quantas foram as vezes? Não foi uma, duas, três, e eu estou pouco preocupado com isso. Porque quem conhece o meu coração é o Espírito Santo. Quem conhece a minha mente é o Espírito Santo. E quem sabe da minha realidade sou eu. Então, quantas foram as vezes que pregavam a verdade para mim, né, que é a palavra de Deus, muito forte no Espírito, é verdade. Mas não era a minha realidade. Cara, é muito forte, mas isso não é para mim agora. Você não crê? Não. Simples assim, não creio. Não creio. O problema das pessoas é ela dizer que crê em tudo. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Eu creio que Deus pode fazer. Pô, lógico, ela crê que Deus pode fazer, mas ela não crê que Deus pode fazer e vai fazer na vida dela, porque a crença não é só de mente, nem de sentimento. A crença é ação. Ela não está fazendo nada e ela não fez nada para aquilo. Então ela não crê coisa nenhuma. Então, quantas foram as vezes que o pastor chegou, não, Leandro, você vai, assume isso, faz aquilo e vai arrebentar e tal. Não vai arrebentar nada, eu estava sendo arrebentado, caramba. Eu estava sendo todo arrebentado. E como que eu ia na fé do pastor, né? Ele tem a realidade dele, ele tem a maturidade dele, ele tem a experiência dele, ele já passou por muitas situações, muitas condições, né? Então, amém, é a fé dele, Deus abençoe. Mas eu não, eu tenho que passar pelos meus desertos, pelas minhas experiências, e não vai ser na hora, no tempo, no jeito, nem dele, nem meu, mas sim no de Deus. Eu só tenho que ser verdadeiro, sincero, viver na minha realidade. A palavra de Deus, ela é clara. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Cada um viva segundo a sua fé e ninguém critique a fé do outro. Entende? Então, de repente você tem fé para comer legume e você está comendo carne. Vai passar mal. Vai passar mal, vai dar ruim. Não vai dar bom. Ou, ao contrário, você tem fé para comer carne, mas devido ao medo, né? Devido a você dar ouvido à voz do diabo, você fica comendo legume. Isso não vai te alimentar. Isso não vai te sustentar. Vai te enfraquecer. Então você tem que saber qual é a sua fé, pô. Você tem que saber. Não é o pastor, não é o bispo,
não é o obreiro, não é o seu melhor amigo, não é a sua esposa, não é ninguém. É você tem que saber aonde a sua mão vai alcançar. A palavra de Deus diz assim: coloque a sua mão onde alcance. Antes de entrar em uma guerra, né, veja, calcule, para ver se você tem possibilidade de vencer. Entende? Então, se a pessoa de fato ela tem comunhão com Deus e Deus está falando para ela ir, então ela vai. Independente se ela tem condição ou não. Por quê? Deus é a nossa condição. Mas é a fé dela, é a comunhão dela com Deus que vai determinar. É igual Gideão. Gideão, humanamente, não tinha condição, nada, ele não tinha nada para vencer. Entende? Não tinha, mas quem chegou diante dele foi Deus. Quem provou para ele, mostrou para ele que ia dar vitória foi Deus. Gideão pediu prova a Deus. Gideão não tinha fé. Gideão era incrédulo. Gideão não tinha fé. Prova disso é que ele, prova-me. O anjo apareceu para ele, estava vendo o anjo face a face, estava ouvindo o anjo. Falou para ele que ia dar vitória, ele não creu. Ele falou: não, prova-me nisto. Me prova, faz chover e o algodão ficar seco, faz o tempo ficar seco e o algodão ficar molhado. Então Deus foi lá e provou para ele. Então qual é a prova que você tem de Deus que você realmente vai vencer? Ah, eu tenho uma prova que é a palavra. Você e todo mundo. Mas isso não prova nada. Você tem que ter a sua prova. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que ter a sua comunhão com Deus. Você tem que ver Deus na sua vida. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ter experiências e provas, algo sobrenatural, que realmente Deus ele é contigo. E é somente em oração, é somente na meditação da palavra e é somente não vivendo no pecado, confessando nossos erros, vivendo na nossa realidade, buscando a verdade que é Jesus. Aí sim você vai ter experiências com Deus e Ele vai te mostrar que Ele é contigo. E o caminho que você deve seguir e quando você deve ir para a guerra. Então Deus falou para Gideão: vai para a guerra. E ele obedeceu. E ele crente que ia ser do jeito dele. Não. Ele crente que ia ir com milhares de homens. Não. Tiros covardes. Ele foi com os 300. Se eu não me engano, 318. Entendeu? Então... não adianta nós estarmos na igreja, pessoal, somente. Não adianta nós estarmos como obreiro, como jovem. Isso não quer dizer nada. Não adianta você estar na igreja universal, uma igreja de fé, uma igreja que ensina muita coisa boa, sabe? Mas uma igreja que tem muitos erros, uma igreja que tem muitas falhas. Uma igreja, como todas as igrejas dessa face da terra, tem erros, tem falhas, tem debilidade, e a pessoa fica presa olhando para a Igreja Universal. Esquece que a Igreja Universal ela só é um meio, uma porta e um caminho para levar as pessoas para o reino de Deus. Então todos que estão no reino de Deus, na Igreja Universal, eles permanecem. Eles permanecem, eles dão fruto, eles não dão fruto só na obra de Deus e para Deus. Eles são o próprio fruto. Eles têm fruto em casa, eles têm fruto dentro de si, na vida espiritual, eles têm fruto na família, eles têm fruto na vida profissional, eles têm fruto. Dia por dia eles vão frutificando. Vai indo. Entende? Então, quantas são as pessoas que já passaram pela Igreja Universal? O reino de Deus, pessoal, não é igual uma rodoviária. O reino de Deus não é um aeroporto, sabe? O reino de Deus não é um lugar de passagem. A igreja física é. A Igreja Universal é. É por isso que quando
dificilmente as pessoas permanecem. Por quê? Porque elas conhecem a igreja, conhecem a doutrina, conhecem as leis, conhecem o pastor, o bispo, conhece tudo, conhece até a letra da palavra de Deus. Mas está escrito que a letra da palavra mata. Olha só que interessante. A letra da palavra de Deus mata. Se a pessoa estuda, lê a palavra de Deus e até pratica sem o Espírito Santo, sem o entendimento, sem um coração limpo, puro, aquilo vai matar ela. Aquilo vai matar. Porque o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar muitos. Você acha que o diabo engana as pessoas como? É com a palavra, com a própria palavra de Deus. Foi com a própria palavra de Deus que o diabo quis enganar Jesus. No monte, está escrito. Foi isso que o diabo disse para Jesus, está escrito. E Jesus disse para ele também, está escrito. Por quê? O diabo fala está escrito na letra. Jesus disse está escrito no Espírito. Tem uma grande diferença. Então tem muitos que têm pregado a palavra, vivido a palavra na letra, na carne, nas suas vontades, nos seus deleites, assim como Judas, né? Querendo fazer a sua própria vontade. Mas isso não garante a eternidade, isso não garante o reino de Deus, isso não garante a paz, a felicidade, isso não garante nada. Pelo contrário, isso é um engano. Isso simplesmente dá uma sensação de bem-estar, a pessoa ela só se sente aparentemente bem por estar fazendo algo que ela sabe que é bom, né? Que é levar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, mas isso não muda a vida dela. Está escrito que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas deram, entre aspas, né, partes de sua vida, não deram 100%, porque se dessem 100%, elas entrariam no reino de Deus. Mas deram partes de suas vidas para a obra, como membro da igreja, evangelista, jovem, obreiro, pastor, até bispo, foram usados, e sim, muito usados por Deus, porque Deus não perde a oportunidade, Ele vai usar para abençoar os de coração limpo e puro. Porém, ganharam através deles, o Espírito Santo ganhou muitas almas, mas perdeu a sua própria salvação. Então, do que adianta ganhar o mundo? Não é só, essa palavra não é só de dinheiro, não. Do que adianta ganhar o mundo, viver, ser um milionário, viajar. Não, não é só isso, não. Do que adianta você ganhar o mundo para Jesus? Do que adianta você ganhar a pessoa para Jesus, mas você não ganhar a si mesmo? E não desfrutar de tudo que você fez. Entende? Então o mais importante não é o que você faz, é quem você é. Quem você é na Igreja Universal. Quem você é na sua casa. Quem você é no seu trabalho. Quem você é quando ninguém está te vendo. Quem você é quando você está sozinho com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Quem você é. Quem você é? Você é servo? Você é amigo? Você é filho de Deus? Ou você é somente uma criatura que precisa ainda ser moldada, mudada, modelada, transformada, para que você tenha condição de entrar no reino de Deus? Entende? Porque nós somos só um meio. O Bispo Macedo, seja qual bispo for, por mais unção que ele tenha, eu, você, nós não somos nada. Nós somos só um meio ao qual Deus usa. Um meio. Um meio. Um meio. Entende? Deus nos usa.
E graças a Deus. Mas não adianta Deus ele me usar. Não adianta ele me usar se eu não for, se eu não ser. Porque Deus usa todo mundo. Deus usou uma mula. Está escrito que se não tiver quem pregue, quem fale, quem faça a obra de Deus, Deus vai usar a pedra. Deus vai usar a pedra, irmão. Deus usa a pedra, Deus usa o que for para que o propósito, a palavra dele se cumpra. Agora, do que adianta Deus ele me usar? Do que adianta ele usar se eu não for dele? Se eu não... Não é para ele somente usar o meu coração. O meu coração tem que ser dele. Não é somente para ele usar a minha mente, usar o meu corpo, usar a minha boca, usar a minha força, usar a minha vida financeira, usar a minha... Não! Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, precisa ser dele. Precisa. E quem tem que entregar? É você? É o Bispo Macedo? É a Igreja Universal? Não, quem tem que entregar sou eu. Quem tem que entregar a sua vida é você. O coração é seu. A mente é sua. O corpo é seu. A boca é sua. Os olhos são seus. Você querendo ou não, percebendo ou não, sentindo ou não, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus usa todos. Deus usa o incrédulo. Deus usa o endemoniado. Deus usa o perturbado para que o propósito dele se cumpra. Entende? Deus usa todo mundo. A pessoa que não percebe que ela está sendo usada por Deus. Mas ela está sendo. Não adianta. Nesse mundo nós somos usados por Deus ou somos usados pelo diabo. Nesse mundo nós somos usados por Deus e pelo diabo. Se eu não vigiar, se eu não guardar o meu coração, se eu não atentar em entregar a minha vida todos os dias nas mãos de Deus, todos os dias, sem perceber, eu vou ser usado pelo diabo. A palavra de Deus, a história e o que a gente vê hoje prova disso. Entende? Pedro negou 3 vezes, dizendo que o amava e que não iria negar, mas se deixou levar pelo medo, se deixou levar pelo desespero, pela humanidade, pela carne. Então, quando a gente se deixa levar pela carne, não adianta, irmão. Você pode ter o título que for, você pode ter a unção que for, pode ter o dom que for, pode ter o Espírito Santo que for. Se não vigiar, vai ser usado pelo diabo. É normal. Fazer o quê? Está escrito. A carne limita contra o espírito. Sou eu que tenho que decidir todos os dias. É por isso que eu preciso me arrepender. É por isso que eu preciso olhar somente para Jesus. Então não adianta nós estarmos na igreja, termos o título de cristão, termos o título de membro, de obreiro, enfim, talvez você é de outra denominação, diácono, apóstolo. Não adianta nada disso, não adianta você ter título, não adianta você conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. O diabo conhece, irmão. O diabo conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse e ele prega muito bem. O diabo prega e prega muito bem. Pode ter certeza que ele é um dos melhores evangelistas. Ele é um dos melhores pregadores. Ele é um dos melhores pastores, bispos, diáconos, enfim. O diabo se disfarça muito bem de anjo de luz para enganar muita gente. A única coisa é que ele não vive. Ele prega, ele fala, ele manifesta, né? Proezas, prodígios e maravilhas. Muito bem. Para enganar a muitos. A única coisa que ele não faz é obedecer o Pai. Obedecer a Deus. Está no reino. Ele não é luz, ele é trevas. Ele não é verdade, é uma mentira.
Entende? Ele não é amor, ele é malícia, engano e ódio. Então, quantas pessoas têm servido a Deus com esses sentimentos no coração? Com inveja, com malícia, com mágoa, com ódio. Quantas pessoas falam assim, o meu espírito não bate com o espírito dele. Eu não vou com a cara dele. Eu não fico perto dele. Sendo que a palavra de Deus diz, se possível, ter paz com todos. Essa palavra é ser possível ter paz com todos, é que eu não tenho a condição, a capacidade de mudar a realidade da outra pessoa. Então, ela pode, devido ao coração dela sujo, né? Ela está longe da luz, ela não ter paz comigo. Ela pode ter entendido mal, interpretado mal, e ela não ficar em paz comigo. Querer tacar pedra, né? Querer ofender, enfim, ela pode querer vir me atacar. Não tem problema, irmão. Eu não tenho problema contra isso. Agora, eu não posso ter problema com ela. Pelo contrário, a única coisa que eu vou fazer é dobrar o meu joelho e entregar ela na mão de Deus. Porque tudo que ela vai fazer contra mim, não é somente contra mim. Ela está fazendo contra quem está comigo. Então eu peço, meu Deus, tenha misericórdia e que seja feita a sua vontade. Eu estou em paz. Sendo que a palavra de Deus diz para não falar com tolo. Com tolo, a gente não fala, já que ele não quer ouvir, mas a gente fica à disposição para ajudá-lo na hora que ele precisar. Entende? Se ele precisar, eu vou ajudar ele. Mesmo ele não tendo paz comigo. Por quê? Porque eu tenho paz com ele. Eu não tenho problema com ele. Eu não tenho nada contra ele. A minha luta é contra o que está usando ele. Está escrito, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principado e potestade. Então eu tenho que ter esse entendimento. Isso na teoria, nossa, maravilha, irmão. Na prática, tu tem que colocar o seu joelho no chão e derramar o seu coração em lágrimas. Para que Deus venha estar limpando a sua mente, o seu coração e fazendo você permanecer no reino de Deus. Entende? Então, o reino de Deus é uma vida de sacrifício. É de sacrifício diário, constante, onde a gente aprende todo dia indo para a igreja. Tem muita gente hoje que ela vai para a igreja, ao invés dela aprender, ao invés dela se renovar, ao invés dela, se tornar uma pessoa melhor, aprender com os erros dos outros, aprender com a injustiça, com as falhas, com as fofocas, com os comentários maldosos, a ser uma pessoa misericordiosa, a orar pelos irmãos, a ter compaixão, a olhar só para Jesus. Não, ela não aprende. Ela vai para a igreja e ela só arruma problema dentro da igreja. Ela só vê problema. Ela só arruma e só vê problema, porque o problema não são as pessoas, o problema é ela. O problema está dentro dela. O problema não está fora, o problema sempre está dentro. Por ela não estar no reino de Deus, ela não consegue ver Deus em nada. Ela não consegue ver Deus em ninguém. Ninguém pode falar nada com ela. Ela só olha para a vida dos outros e não olha para a vida dela. Ela só quer que as pessoas deem resultado, mas ela mesma não olha para o resultado que ela não está dando. Entende? Ao invés dela passar o Espírito, né? Ela quer passar uma ordem. Ela quer impor, irmão. Ela quer impor que as pessoas façam só porque ela faz, mas ela não mostra verdadeiramente quem ela é. As pessoas querem ver se nós realmente somos servos, se nós realmente somos amigos, se nós realmente somos filhos de Deus. Entende?
Porque qualquer um pode fazer por um determinado tempo aquilo que a gente faz. Qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Qualquer um pode evangelizar. Qualquer um pode colocar um uniforme e uma gravata, subir no altar e pregar. Qualquer um pode ler a Bíblia e aprender historicamente aquilo que se tem que fazer. Agora, viver e obedecer, aí não. Entende? Então, pessoal, é o reino de Deus que é importante. O diabo está fazendo as pessoas ficarem desacreditadas de homens, de pessoas. Quantas pessoas vão para a igreja e dizem assim: ah, eu não vou para a igreja não. Para que ir para a igreja? Lá tem um montão de coisa errada. Ah, é o homem. Eu vou para a igreja. É isso que o diabo está fazendo. Contenda. Grava essa palavra. É a palavra onde muitos não estão atentando. E a porta do reino de Deus vai se fechar para muitos se não atentarem para essa palavra. 6 coisas Deus odeia. A 7ª Deus abomina. 6 coisas Deus odeia. Aí lá fala sobre assassinato, roubo, enfim, sobre 6 pecados que Deus odeia. Mas o 7º Deus abomina. Abomina. A contenda entre os irmãos. O que é contenda? É quando não há respeito. É quando não há compaixão. É quando não há amor. É quando não há empatia. Entende? É quando não há isso. É quando há o oposto disso. Aí tem contenda. Onde tem raiva, inveja, mágoa, intriga, maus olhos, malícia. Então tem contenda. Tem contenda. Um fica criticando o outro, um fica julgando o outro, um fica falando da vida do outro, um fica querendo ser mais certo que o outro. E aonde Jesus fica? Aonde o reino fica? Aonde Deus fica? Porque no reino, nós não somos unidos no reino. No reino, nós somos uma unidade. Não existe união no reino de Deus. Não existe. Existe união dentro da Igreja Universal. Existe união dentro de qualquer instituição, seja religiosa ou não. Aí existe união. Mas unidade só em Cristo Jesus e no reino. Mas em lugar nenhum. Porque Deus é amor. O amor traz unidade. O que é unidade? Vou dar um exemplo. Pega um saco de laranja, tudo junto. É a Igreja Universal. É um saco de laranja, tudo junto. Está todo mundo ali, todas as laranjas na Igreja Universal. Uma pequena, a outra grande, uma seca, a outra com caldo, uma verde, a outra madura, a outra apodrecendo, né? Tanto que faz, não fique perto da laranja podre, senão você vai apodrecer também, né? Tá todo mundo junto. Todo tipo de laranja, unida naquele lugar que é a Universal. Mas o que acontece? Quando rasga o saco dessa laranja, quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, quando tem algo que realmente exige que as pessoas venham ser do reino, aí, irmão, rasga o saco, acabou a união. Vai cada um para o seu canto. Vai cada um para o seu canto. Vem um problema, vai cada um para o seu canto. Por quê? Não tem unidade, não tem amor, não tem respeito, não tem Jesus, não cumpre com a palavra de Deus, então vai cada um para o seu canto. E fica aquela briga. Um julgando o outro, um apontando o outro. Até há pouco tempo estava todo mundo unido. Todo mundo na mesma fé. Aconteceu um negócio ruim, vamos pro deserto. Aí não, entendeu? Essa é a Igreja Universal, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de pecado, e por aí vai. Agora, o reino de Deus, não. O reino de Deus, não. Aí já é unidade.
é aqueles que vivem de fato na verdade, é aqueles que não vivem na prática deliberadamente do pecado, né? Enquanto a gente estiver preso nesse corpo, nós vamos ser miseráveis pecadores. Porém, o Espírito Santo nos limpa, nos lava, nos corrige, nos dá o espírito de arrependimento e de perdão, para que nós venhamos aprender com os nossos erros e continuar convivendo e vivendo em paz com os irmãos. A unidade são essas laranjas cortadas, mortas. A palavra de Deus diz que a semente que não morrer não tem como viver. A palavra de Deus diz que nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, quando você pega uma laranja e descasca ela todinha, tira aquela capa, tira o velho homem, tira o eu, tira o querer, sabe? Corta ela e espreme. Já fez suco de laranja? Tem uma mais doce, tem uma mais seca. Ninguém é igual, pessoal. Nós não somos iguais. Não pense que você é igual ao outro. Então não queira se comparar com o outro. Não queira, não existe. Não existe ninguém igual. Eu não sou igual a ninguém, nem você é igual a mim. E nós não somos igual a ninguém nessa face da terra. Nós somos totalmente diferentes. Nós somos únicos. Nós somos únicos, tá? E Deus tem um propósito na nossa vida, na minha e na sua. Então, quando pega a laranja, corta ela, né? A gente é quebrado. É por isso que fala, né? Do barro. Molda-me e faça-me de novo. Quebra-me e faça-me de novo. É a mesma coisa. É Deus transformando quem é unido em unidade, né? Pega lá e espremeu. Vai espremendo e vai ali, ó, todo mundo junto. Agora, de 100 laranja, tem 100 litros, tem 10 litros de suco. É o suco de laranja, irmão. Não é mais uma laranja aqui, não tem como separar mais. Não tem como separar. Não dá para separar a unidade. Não dá, irmão. Então, só aqueles que permanecem, só aqueles que vencem a si mesmos, só aqueles que se arrependem, só aqueles que perdoam, só aqueles que não desistem, eles são preparados a serem uma unidade com Cristo. Então, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já sofreu, quantas coisas você já gemeu, então não pense em desistir. Não abra mão. Não abra mão da sua salvação, da sua comunhão com Deus. Eu não sei o que você está passando dentro da igreja, mas não existe igreja perfeita. Não adianta você sair da igreja universal e você querer ir para outra. Lá também vai ter problema, lá também vai ter pecado, lá também vai ter erro, lá também vai ter injustiça, lá também vai ter talvez coisas piores. Coisas piores, sabe por quê? Porque quem vai estar lá é um ser humano. Não adianta, irmão. Então o que importa é o seu coração. O seu coração tem que estar limpo. Você tem que estar no reino de Deus. A sua mente tem que ser uma mente forte. Seu coração tem que ser um coração humilde e simples. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Você tem que ter vida nas áreas da sua vida. Entende? Você tem que liberar amor e perdão. Não adianta ficar pulando de igreja em igreja, não, meu irmão. Então, ora a Deus aonde Deus quer que você fique. Então, eu estou na Igreja Universal. Eu não sou Igreja Universal, tá? A igreja, de um tempo para cá, tá parando. Falava muito forte. Eu sou a Igreja Universal. Eu não sou, não. Não sou, não fui e nunca serei. Nunca. Nunca serei Igreja Universal. Sabe quem eu sou? Leandro Mendes, filho de Deus, servo de Deus, amigo de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. É isso que eu sou. Eu sou o que está escrito em Gênesis 1:26. A imagem e a semelhança de Deus.
E essa imagem eu tenho que refletir. Eu sou uma imagem, você é outra imagem. Nós somos a imagem, nós refletimos Deus nessa terra. E a minha imagem não é igual à sua. Porque o reflexo, ele não reflete a mesma imagem. Você está entendendo? Você olha para um espelho, dependendo da luz, dependendo da posição do espelho, não vai refletir a mesma imagem. Assim somos nós. Você reflete uma imagem de Deus ou não sei. É você que decide. E eu reflito outra. Entende? É por isso que nós somos totalmente diferentes. Né? Um é mais inclinado para a fé, o outro é mais inclinado para o amor, o outro é mais inclinado para o dom de cura, o outro é... Amém, vai na fé, irmão. É a imagem que ele reflete de Deus. Quem sou eu para ficar julgando, falando? Vai na fé, eu vou na minha. Entende? Então, amém. Entenda isso. Você não é, você está. Quem você é? Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é amigo de Deus. Então você tem que refletir essa servidão. Você tem que refletir essa amizade. Você tem que refletir a obediência de filho para herdar a promessa. É isso. Ah, mas eu sou... Não, não é não. Se tá falando muito que é, então Deus vai provar. Vai perder para ver se vai ser mesmo. Entende? Então, aonde o meu coração está em Deus. Eu sou de Deus. Isso sim, eu sou de Deus. Meu coração está em Deus, está na palavra. Eu sou servo, sou amigo e sou filho, e nisso sim posso ser provado. Agora, eu sou obreiro. Não, eu estou como obreiro. Até uns anos atrás eu não estava, mas eu já era filho. Entende? Então, hoje eu estou como obreiro. Ah, eu sou da UNP. Não, eu não sou da UNP. Eu estou na UNP. Até um tempo atrás eu estava no FJU, até um tempo atrás eu estava na EVG, até um tempo atrás eu estava no FTU, até um tempo atrás eu estava. Isso é Estado. É Estado. Eu não sou nada disso. Eu estou, e por eu estar, eu sirvo de todo o meu coração. Com toda a minha força, não é com a força dos outros, não. E com a minha fé. Entende? Dando o meu melhor. É isso. Então, quantas pessoas você conhece que bateram no peito, disseram, eu sou, e hoje não são mais. Não são mais. Eu sou obreiro, hoje não são mais. Eu sou pastor, hoje não são mais. Eu sou bispo, hoje não é mais. Entende? Eu sou um grande empresário, hoje não é mais. Não é mais. Nada, não é mais. Por quê? Colocou o coração lá. Eu sou, não. Só existe um eu sou. Só existe um eu sou. E esse é Deus. Ele disse, eu sou. Ele é tudo. Eu não sou nada. Eu estou. Entende? A única coisa que eu sou e posso reconhecer é que eu sou filho dele, é que eu sou marido da minha esposa, porque a palavra de Deus diz, seja de vocês uma só carne. Então eu sou, aí sim, não é estou, eu sou esposo, marido da Marcela. Isso eu sou. Não tem como mudar. Entende? Por quê? Nós somos um. Cordão de 3 dobras. O eu sou está comigo lá. Entende? Ah, eu sou o pai do Leonardo. Isso eu sou. Eu sou. Entende? Não é que eu estou. Eu sou o pai. Por quê? Família. Paternidade. Deus é pai. Entende? Então eu sou. Então tem muita diferença de você ser e de você estar. Tem muita gente que confunde as coisas. Aonde é para ela estar, ela quer ser.
E aonde é para ela ser, ela só quer estar. É para ela ser do reino, mas ela só está de passagem. É para ela ser filho, mas ela só é filho temporariamente. Ela só está. Só está como servo, só está como filho, só está como amigo, porque ela se agarra nas coisas que ela faz e diz que é. Então, eu não sou a Igreja Universal. Você tem essa consciência que você também não é. Você está lá para servir a Deus de todo o coração, dar o seu melhor. Entende? Mas você é do reino, em nome de Jesus. Tá ligado? Então, forte abraço para todos vocês. Eu sempre quero falar pouco, mas eu tenho o dom da palavra. Sabe, eu tenho um dom da palavra. Eu gosto de falar. Gosto de falar. E é algo que não adianta. Está dentro de mim. Por mais que eu queira falar pouco, não dá. Mas eu estou mudando. Uma hora eu vou falar nem muito e nem pouco, mas o essencial. Fechou? Então, se esse vídeo te ajudou, tem te ajudado, você curta, comente, compartilhe com alguém que talvez está aprendendo ainda a ser do reino, está aprendendo, ainda não se converteu, né? Enfim, ainda não tem... Enfim, o Espírito Santo vai te dar a direção com quem você compartilha, tá? Para que ele venha amadurecer, para que ele venha crescer, para que ele não venha perder tempo, anos, né? Porque tudo que eu estou passando, falando e ensinando foi aprendizado de anos e de muito sofrimento. Muito sofrimento, muito deserto, muita coisa que eu vivi, que passei, que só Deus mesmo para me sustentar. Mas eu dou graças a Deus a tudo isso, porque eu tive que aprender com os meus erros, tive que aprender com as minhas falhas, tive que aprender da pior maneira possível. Mas você não precisa. Você não precisa. Você não precisa sofrer para aprender. Basta você buscar a sabedoria de Deus. Não queira sofrer para aprender, porque muitos não aguentam o sofrimento. Muitos não suportam o sofrimento. Muitos não retornam do deserto, sabe? Porque muitos vão para o deserto por conta própria. Nem foi Deus que levou. Entende? Então muitos não aguentam. Então aprenda com a palavra. Aprenda praticando a palavra, colocando Deus em primeiro lugar, sendo ouvinte, colocando os conselhos em prática. Então, quantas vezes eu errei, falhei, porque eu não dei ouvido à voz de Deus, aos conselhos. Eu não fui humilde, sabe? Então, quantas vezes autoridades, mãe, professor, pai, obreiro, bispo, pastor, pessoas que Deus colocaram na minha vida, que falaram, me deram um conselho, mas eu não quis ouvir. Então eu tive que aprender colhendo os frutos dos meus erros, para que hoje eu viesse estar aqui fazendo esse vídeo para você, que existe uma grande diferença entre o ser da Igreja Universal e o estar no reino de Deus. E o mais importante é você estar no reino. Porque se você está no reino de Deus, você vai estar na Igreja Universal, servindo de todo o seu coração, sendo amigo de Deus e colhendo as promessas de um filho no seu determinado tempo, porque o filho ele tem que amadurecer. Mas isso aqui já é outro vídeo. Depois eu falo sobre filho. Tá? Lembra? Falar sobre filho. Filho de Deus. Nem todo mundo que é filho de Deus vai receber a promessa e a herança se não amadurecer. Ah, mas eu sou filho de Deus. Eu também sou. Mas não vai receber promessa, não vai receber
a herança, não vai ter uma vida de qualidade, não vai ter uma vida, não vai comer o melhor dessa terra, se não crescer e amadurecer. Se ser filho de Deus agindo como uma criança no reino de Deus, então não vai ter direito. Só uma dica, o meu filho, quando ele tinha 5 anos, ele não podia fazer coisas que hoje ele tem 10 anos. Por mais que eu pudesse ter condição para dar, eu não ia dar. Entende? Nem alcançar o freezer ele alcançava, nem conseguia abrir a geladeira ele conseguia. Então, ele era todo limitado. Então, assim tem muitos filhos de Deus que são limitados não por causa de Deus, mas porque não têm amadurecido a sua fé, amadurecido a sua mente, o seu coração, e não têm conquistado aquilo que já é deles. Entende? Fechou? Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.